Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de Matemática Discreta 2. Eu sou o professor Juscelio Santos, eu sou formado em licenciatura em computação pela UEPB de Patos, tenho um mestrado em ciência da computação pela UFCG e atualmente sou aluno do curso de doutorado também pela própria instituição da UFCG. Bem, atualmente eu sou professor substituto do curso de computação da UEPB e necessariamente eu peguei várias disciplinas do cunho matemático, também da linguagem de programação. Na verdade, eu peguei todos os campos, né? Porque geralmente há uma demanda grande de disciplinas relacionadas a essa área, e eu fiquei responsável por mais uma disciplina aí no curso introdutório, que trata-se da Matemática Discreta 2. E aí o nome matemática possa ser que assuste vocês um pouco, porém não precisam ficar assustados, porque a gente não vai ver necessariamente cálculo puro aqui nessa disciplina. Trata-se de uma disciplina de cunho formal, né? Nos casos, a gente usa a matemática para formalizar algumas representações. Neste caso, a matemática discreta 2, conhecida também em algumas outros cursos, como teoria dos grafos, ou até mesmo fundamentos em matemáticas e em ciência da computação. Então, são disciplinas relacionadas a esse marco, né? Nesse caso, matemática discreta, teoria dos grafos ou lógica de programação, são todas disciplinas relacionadas a fundamentos em matemáticas e em ciência da computação. Então, se vocês pagaram muito bem a disciplina de matemática discreta e lógica para programação, vocês vão ter também um bom desempenho nessa disciplina também, certo? Aqui, nosso foco vai ser exatamente um pouco da apresentação, e vamos falar, já começar aí na velocidade, na velocidade 5 do CREL, para começar a falar sobre um pouco sobre a parte das terminologias de grafos, tá? Bem, essa disciplina tem como objetivo principal introduzir alguns conceitos básicos e intermediários da teoria dos grafos. E a teoria em si refere-se à parte fundamental da matemática que representa ela na computação. Ou seja, a gente vai usar a matemática, a matemática até mesmo mais gostosa de falar, porque a gente vai representar a parte visual do que seria um grafo para representar problemas de ordem computacional, certo? Geralmente, esses problemas são de ordem de distância. Por isso que a disciplina toda, e até mesmo o material, ele vem com uma instrução voltada mais para como fosse uma rodoviária, né? Uma estrada. Porque a gente vai trabalhar com problemas relacionados a problemas como o do caixeiro viajante, certo? Que reforça a questão de encontrar um menor caminho. A gente vai encontrar, a partir de algoritmos otimizados, uma forma de ganhar, de percorrer um certo percurso e encontrar ele o menor caminho possível. A gente vai ver apenas alguns fundamentos, porque outras disciplinas, como inteligência artificial, trata alguns algoritmos mais poderosos que vai envolver a parte de inteligência artificial propriamente dito, que vai melhorar esses algoritmos, certo? Bem, então a gente vai ver alguns fundamentos. Apresentar diferentes algoritmos de grafos, evidenciando as aplicações na parte de teoria dos grafos. Essa é uma disciplina teórica, mas a gente vai também apresentar alguma parte propriamente dita de programação. Então, a gente vai usar uma linguagem de programação C para programar alguns desses algoritmos, certo? Então, a gente vai desenvolver também a capacidade de vocês na parte de representação computacional através de grafos. Então, grafos ele tem um poder muito grande para resolver problemas de ordem computacional. E vamos implementar alguns algoritmos através de uso de técnicas e grafos. Talvez poucos desses algoritmos a gente vai ver lá no final do curso, mas no começo a gente precisa entender muito da parte fundamental. Porém, eu vou mesclando durante todo o curso a parte de teoria e prática. O conteúdo programático é somente esses assuntos, onde a gente vai estudar na unidade 1 grafos e suas representações, árvores e suas representações, grafos direcionados e relação binária. Nós vamos ver o primeiro algoritmo, que é o algoritmo de Walsh, que também serve para encontrar um menor caminho, mas também a gente vai utilizar ele para aplicar no contexto de alcançabilidade. Também iremos falar de árvore de decisão, e também na unidade 2 a gente vai começar a falar sobre alguns outros algoritmos poderosos, que é o caminho de Euler, o ciclo hamiltoniano, que por mais que não tenha um algoritmo
mas é importante a gente ser frisado aqui. E, por fim, a gente vai falar de alguns algoritmos de busca de grafos. Bem, a metodologia vai ser aulas conceituais. Nós temos essas aulas conceituais divididas em dois tipos de aulas. As aulas conceituais em si, que são as aulas que a gente vê no YouTube, aquelas que já estão gravadas, já estão disponibilizadas para vocês. Quem paga a linguagem de programação 1, o curso está completo, e quem paga somente matemática discreta 2, está faltando 10 aulas, que são as últimas aulas em si, que eu vou começar a gravar, tentar gravar, na verdade, nesse final de semana ou no próximo também, certo? E as aulas sob demanda são essas que acontecem no caso, 2 vezes por semana, cerca de 1 hora de aula, certo? Porém, se fôssemos no ensino presencial, talvez, eu gostei tanto dessa dinâmica que eu talvez consiga manter elas no próximos segmentos. A gente vai ter as atividades online, que aí são as atividades que são os exercícios que são entregues através de um cronograma que vocês encontram facilmente através do site. Vocês conseguem acessar aí iesgicelio.com.br/matemática discreta 2. Vocês vão ver também aqui toda a parte relacionada ao conteúdo da disciplina, né, os objetivos, as justificativas, conteúdo programático, a mesma coisa que eu estou explicando aqui. A disciplina conta basicamente com 6 atividades por unidade, são cerca de 12 atividades no final. E não vai ter prova, também não vai ter projeto, as atividades são individuais. E é interessante porque você pode, sim, seguir o seu próprio cronograma, obedecendo também esse cronograma aqui como prazo limite. Então, se você é um aluno autodidata, ao certo de você ver os vídeos e conseguir resolver as atividades do estudo, vocês conseguiriam entregar as atividades bem rapidamente e evitando, assim, uma sobrecarga cognitiva no final do curso, que geralmente os professores mandam ver, né? Então, aqui vocês conseguem, através do cronograma, verificar, por exemplo, as aulas que estão, por exemplo, para ter acesso à aula sob demanda 1, que foi hoje, nesse caso vai ser hoje, vocês deveriam ter assistido as aulas 1 e 2 como parte aqui relacional, como a gente chama de aula invertida, né, que vocês assistem primeiro os vídeos para tirar as dúvidas no decorrer da aula. Mas a gente sabe que vocês trabalham, têm outras obrigações, eu coloco essa forma para que vocês consigam sanar melhor as dúvidas e chegar na aula já com as dúvidas prontas para conseguir tirar. E aí você já tem essa vantagem. Então, fazendo dessa forma, você conseguiria estudar o conteúdo e tirar as dúvidas diretamente da aula. Só que não vai ser uma aula para tirar dúvidas, eu vou dar a aula mesmo, né, nesse caso, reforçando os conteúdos passados, e em seguida vocês tiram as dúvidas que foram vistas nos vídeos anteriores. Essas atividades de estudo são entregues, já tem uma para essa semana, que é dia 7/7, tem a atividade de estudo 1, vocês vão acessar esse link aqui, abrir a atividade, por exemplo, e vão baixar essa atividade, ou até mesmo fazê-la em um outro documento, já tem gente online aqui, e aí vocês vão fazendo e entregar essa atividade lá no Class. Então, lá no Class tem os prazos, né, para vocês entregarem cada uma dessas atividades. Bem, então vamos voltar aqui para onde a gente está. Bem, e na avaliação a gente falou que 6 atividades, cada uma integraliza o mesmo peso. Então, vamos fechar aqui com 5 atividades, vamos supor que seja 5 atividades. Então, cada uma teria peso de 2 pontos no final. E vamos supor que cada atividade tenha 10 questões, em média. Então, cada questão tem o mesmo peso, denotado dentro do peso da atividade, certo? Então, o período deve ser realizado, vocês têm direito à reposição de pelo menos uma atividade por unidade, certo? E a nota tem que ser, a aprovação final tem que ser igual ou superior a 7. Bem, a bibliografia utilizada vai ser esse livro de Judith, que é Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, a 7ª edição, que é a mais recente, que é de 2017. Alguém fez uma pergunta aqui, cadê? Deixa eu ver. Só disseram bom dia. Ok. Ô, professor, Oi. em relação a essa sua atividade que é para entregar, ela tem que ser respondida pelo aquele documento? Você baixa o documento, pode salvar no seu Drive, em seguida modificar esse documento e anexar essa atividade lá no Class. Isso? Aí, no caso, tem que fazer aqueles grafos lá por aquele aplicativozinho que você estava fazendo em Isso. aula.
Pode ser, pode, mas se você quiser fazer à mão, pode fazer também. E Agora, anexar a imaginar. agora eu tento fazer uma forma legal, porque a gente não dá para fazer em qualquer folha, por exemplo, e ficar com, não, às vezes é tão fraca o lápis que vocês usam, tipo, o comum, né? Aí a pessoa nem vê direito as respostas. Aí é muito interessante vocês fazerem ou numa folha com fundo branco, propriamente dito, com uma caneta mais escura, e quando for anexar, saber tirar as fotos. Por exemplo, tem um aplicativo no seu celular, quer dizer, você pode baixar, que é o CanScan. Aí dá para fazer como se fosse realmente uma digitalização de uma foto, como se fosse da impressora, entende? Sim, Ele faz toda a parte. aí anexa a foto da questão na questão ou a gente responde a atividade toda numa folha? Pode ser numa folha só e anexa lá no documento. Ok, obrigado. Bom, então vamos lá. Bom, alguma dúvida relacionada a essa parte introdutória? As aulas vão ser sempre nesse horário, né, de 7 até as 8, mas pode ser que eu estenda um pouco mais porque a gente começou hoje, né? Aí a gente tem um pouco de tempo ainda para falar. E a outra é na quinta-feira, de 9 às 10, né? 10 e meia por aí, talvez eu use um pouquinho do tempo. É que eu falo demais. Vamos lá. Alguma dúvida sobre esse aspecto inicial? Professor, minha única dúvida foi. Não. Tudo certo, né? Bem, como tem muita gente aqui, são 30, cerca de 41 alunos, né? São 42 alunos, se eu não me engano. Então, as atividades, por mais que sejam individuais, e eu tenta aí ter mais tempo para corrigir, talvez eu atrase um pouco na entrega das atividades, mas eu faço o máximo possível que dá para, a partir do momento que vocês forem enviando, eu ir corrigindo, certo? Professor, Mas geralmente eu sempre entrego antes as disciplinas. Bom, vamos lá. Nós iremos falar agora da parte de terminologia de grafos. É interessante que vocês prestem muita atenção, meu Deus, como se isso não fosse o suficiente, né? Mas a gente sabe que precisa prestar atenção, principalmente nas definições, porque essas definições elas vão ser essenciais para que vocês consigam avançar no curso e definir as outras coisas que a gente iremos ver, na verdade, futuramente. Bem, então, a primeira coisa que a gente quer apresentar aqui é problemas do mundo real, certo? Por exemplo, uma forma que a gente tem de passar o tempo em uma viagem de avião, por exemplo, é olhar os impressos que estão nos bolsos da poltronas, né? Quem anda de avião sabe que, eu falo como se eu andasse, né? Mas enfim, alguém que andou de avião e olha esses impressos, lá tem justamente esse material ele é rico de informações e uma parte dela é um mapa que a companhia aérea faz exatamente para designando, por exemplo, onde ela faz as linhas, né? Por exemplo, aqui nesse caso é uma companhia chinesa, é quase o coronavírus, né, aqui que espalhou pelo mundo todo, mas é algo assim, certo? Então, China para o Brasil, China para a Austrália, China para os Estados Unidos, enfim. É um mapa, nesse caso, de representação de relações. Nesse caso, uma relação entre destinos, nesse caso, de origem e destino. Uma forma de representação disso é uma parte visual, é um gráfico, né, nesse caso. É uma imagem que representa essa representação de informações, mas poderia ser bem pior, por exemplo, eu poderia colocar apenas informações textuais, né, verbais, e aí fica um pouco difícil de compreender. Na teoria dos grafos, a gente já trabalha um pouco disso anteriormente. Quem pagou Matemática Discreta 1 viu nessa componente, por exemplo, a forma de representação de grafos. Ela é vista, na verdade, no conceito de relações. Por exemplo, quem pagou Matemática Discreta 1 viu o conceito de relações binária, unária, por exemplo, relações de uma coisa com a outra. Essa forma de representação de relações pode ser representada através de um grafo. E grafo é uma representação visual de elementos, certo? A gente vai ver com uma definição mais particular. Bem, nesse caso aqui, nessa disciplina, vocês viram o diagrama de Hasse, o diagrama de Pärt, o diagrama de entidade de relacionamento, que vocês vão ver uma disciplina específica do curso, que é uma disciplina de banco de dados, que vê essa parte mais profunda sobre entidade de relacionamento. E também viram também a parte de autômatos finitos. E aí, essa parte de autômatos finitos também tem uma disciplina específica do curso, que são linguagens formais e teoria da computação,
que vocês verem a parte principal de estudos sobre autômatos, que são máquinas de estados. E aí, por sua vez, a gente vai ver diversas aplicações também na computação, a gente vê essas outras aplicações na parte da computação, mas também em outras ciências, certo? E os grafos, eles são aplicados justamente em várias outras situações de outros campos, por exemplo, em rotas, em mapas de rotas aéreas, mapas de rotas de transporte, por exemplo, mapas de estrada, na parte de redes de comunicação, na parte de rotas de distribuição de produtos e outros serviços, certo? Quando eu ministrei essa disciplina pela primeira vez, eu solicitei aos alunos projetos de aplicação prática. Foi bom, assim, porque eles viram outros campos da situação do nosso dia a dia, onde a gente podia aplicar grafos e representar e resolver esses problemas utilizando esse campo. Nesse caso, em específico, a gente viu que tem outras áreas, assim, de estudo que dá para aplicar mesmo a parte de teoria dos grafos, certo? Então, é bem interessante isso. Mas o que seria grafo? A parte de grafo, se fosse definir uma definição informal, na verdade, é uma representação gráfica de elementos que têm dados que são representados através de uma relação. Esses elementos têm uma conexão um com o outro e tem uma relação por trás disso, ou seja, existe um significado para que esses elementos estejam conectados. Por exemplo, imagine realmente dois conjuntos, lá na matemática discreta 1, por exemplo, você pega a representação de dois elementos que estão interligados entre si através de uma função de associação. Então, aquela função de associação é a relação, certo? Mas uma definição mais formal ainda, a parte de gráficos é como se fosse uma tripla ordenada de dois conjuntos e uma função de associação. É quase parecido com o que eu acabei de falar na questão de representação visual. Então, eu vou ter dois conjuntos, um que é um conjunto de elementos, esses elementos vão ser, é um conjunto não vazio, e esses elementos vão ser considerados vértices, que são exatamente os pontos que tem lá na teoria dos conjuntos, certo? Então, são vértices, nós ou nodos. Em alguma literatura chama-se nós ou nodos, mas aqui a gente vai falar de vértices, que são esses pontinhos que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Ou nodos, né, como a gente queira falar. Já o conjunto A, por exemplo, é um conjunto de arestas ou arcos, que nesse caso seria o segmento de reta que liga esses vértices. E G é uma função que associa cada uma dessas arestas, por exemplo, através de um par ordenado de vértices. Por exemplo, eu tenho a associação de um vértice com o outro, e esses dois vértices estão interligados através de uma aresta, e essa função aí é uma função que associa o par ordenado. Então, são os extremos de uma aresta. E, geralmente, os grafos, eles são representados, na verdade, geralmente não, eles são representados, na verdade, como um conjunto finito de representação, ou seja, eu não posso ter aqueles recêncios na forma de representação, porque não é um conjunto infinito de representação visual, certo? Bem, olha só um exemplo de um grafo. Eu tenho aqui um exemplo de um grafo que eu tenho exatamente os vértices. Olha só, não sei se vocês conseguem ver, mas tenho aqui uma canetinha azul, né? No caso, um apontador azul. Que nesse caso seria os vértices, seria 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os vértices. E os segmentos de retas que saem de um vértice para o outro vértice são chamados de arestas. Eu tenho exatamente aqui 6 arestas. Aresta A1, aresta A2, aresta A3, essa que sai do 2, né, do vértice 2 e volta para ela. O vértice aresta A4, aresta A5 e aresta A6. E perceba que, nesse caso, as representações do conjunto seria o conjunto N, que é o conjunto de vértices, que seria de 1 até 5, e o conjunto A, que é o conjunto de arestas, que são os elementos aqui de A1 até A6. E eu tenho exatamente a função de associação que associa, uma função de associação que associa esses elementos, que é justamente a G, que é G de A de 1, G de A de 1, G de A de 2, G de A de 3 e assim por diante. E perceba que, nesse caso, está designando aqui os elementos extremos dessa aresta. Por exemplo, na aresta 1, os extremos são os vértices 1 e os vértices 2, então a gente coloca A1, G de A de 1 igual, nesse caso, com 1 e 2, como fosse par ordenado mesmo, certo? Até a representação aqui, olha só, de G de A de 3, que aqui a gente vai ver que isso aqui tem um nome para isso, a gente chama-se de laço, que é justamente essa aresta que sai de um vértice e volta nele mesmo, certo? E assim por diante, certo? Temos aqui várias representações.
E aí, vamos para uma prática que a gente coloca exatamente em praxes, na verdade, a situação que a gente aprendeu até agora. Então, trace um grafo que contém exatamente os vértices de 1 até 5, as arestas de A1 até A6 e, consequentemente, as funções de associações. Essa aqui é uma função diferente daquela. Eu vou lá para a Lucidchart, que é uma ferramenta que exatamente apresenta essa prática para a gente ter uma noção de como a gente resolve, certo? Bem, então eu vou copiar aqui o enunciado da questão. Faça um gráfico que contenha os vértices. Bom, aí aqui, essa ferramenta vocês conseguem acessar através desse aplicativo. Deixa eu mandar o link aí para vocês. Vocês estavam comentando aqui, né? Pronto, acho que todo mundo já tirou essa dúvida, né? Pronto, então essa ferramenta aí. Bom, aí olha só, eu vou usar essa ferramenta para muitas vezes para demonstrar a parte visual, né, e também para resolver as questões. Então, é interessante utilizá-la. Bom, aqui eu tenho essa parte de fluxograma, que tem justamente um conector aqui, que é o A. Você pode arrastar para cá, ou até mesmo, se você configurar ele, por exemplo, da forma que você quer, por exemplo, aqui eu vou deixar ele com ele preto, né, e aí eu posso, a partir daqui, nomear dando 2 cliques. Por exemplo, aqui os vértices são de 1 até 5, então eu vou colocar aqui o 1. Eu vou copiar e colar, porque eu acho mais rápido do que ficar toda hora puxando daqui, certo? Então, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Pronto, então aqui eu tenho exatamente 5 vértices. E aqui é interessante quando a gente pede para resolver uma questão como essa, cada um, se fosse resolver isso aqui, iria distribuir de uma forma diferente. Por exemplo, eu distribuí assim, mas eu poderia distribuir também dessa forma, certo? Então, existe várias formas de desenvolver um grafo, mas todas elas estão corretas, tá? Então, aqui eu tenho as arestas de A1 até A6, e eu tenho uma função de associação. Essas arestas não estão apenas soltas aqui, elas têm que ter exatamente um vértice de origem e um vértice de destino. E aí, olha só, as funções aqui, que é a G de A de 1, que é a função que associa a aresta a 1, ela vai ligar os vértices 1 ao vértice 2. Tem que prestar atenção também aqui que os segmentos de retas tem aqui a questão de laço, da setinha. Então, vocês colocam aqui nenhum e nenhum, certo? Para a gente não ter um grafo direcionado. Ele não é direcionado porque não existe a setinha indicando quem é o vértice de origem e quem é o vértice de destino, certo? Então, significa dizer que, quando eu digo que a aresta A1 aqui associa os vértices 1 ao vértice 2, eu digo que o 1 está associado a 2, assim como o 2 está associado a 1. Então, eu posso ir e voltar, como se fosse uma estrada indo e voltando, certo? Que eu tenho acesso a ir e voltar. Bom, e aí eu tenho exatamente aqui, eu posso renomear essa aresta para A1, por exemplo. Eu dou 2 cliques aqui e eu renomeio o nome da aresta. Eu também posso pegar aqui exatamente a A2, que é 1 e 3. Então, eu vou associar o 1 ao 3, dou 2 cliques aqui e coloco A2. Aresta A3, que liga 3 ao 4. Então, eu estou interligando aqui o 3 ao 4. Então, eu coloco aqui A4. Em sequência, nós temos também desculpa, A3, né? Desculpa, que é A3, 3 e 4. A A4 seria 3 ao 4 também. Então, eu posso, no caso aqui, seria 2 arestas, né? Eu posso fazer assim. Se bem que eu coloquei, da forma que eu coloquei aqui, né, tá assim. Mas eu poderia usar qualquer um desses outros tipos, né? De acordo com a ferramenta. Aqui seria a A4. E tem uma A5 que liga, por exemplo, o vértice 4 ao vértice 5. Então, posso fazer assim também. Eu posso fazer assim, eu posso também representar ele com outro formato aqui, por exemplo, assim, olha só. O que importa chama-se segmento de reta, que é o que liga os pontos. O que não pode é justamente as setinhas nesse momento, porque o gráfico não é direcionado, certo? O gráfico não é direcionado. Aqui, a forma como eu apresentei, ele não tem as direções, né, nesse caso. Bom, então essa aqui seria a prática 1, conforme o exercício que a gente tem aqui demonstrado na nossa atividade. Alguma dúvida nessa parte aqui, onde a gente tem a definição do que seria vértice,
arestas, né? São as arestas aqui A1, A2, A3, A4 e A5. Os vértices são de 1 até 5. Faltou o A6, né? Aqui eu ligo do 5 ao 5. Então, saio do 5 e volto no 5. Aí, para você fazer isso, é só você pegar a setinha e direcionar ela para ela mesma, nesse caso. Ela sai do vértice 5 e volta no vértice 5. Então, o nome dessa aresta aqui é A6. A6. Bom, no decorrer da aula, a gente vai falar um pouco mais sobre esses conceitos. Eu acho que a parte final, inicial, tá? Eu acho que vocês conseguiram compreender, né? Nesse caso, o que seria vértice, do que seria aresta e também do que seria as funções de associações. Alguém tem alguma dúvida relacionada a isso? Não. Tudo bem, né? Qualquer coisa, pessoal, pode falar, certo? Não tem problema nenhum. Bom, vamos agora à parte de algumas terminologias. Agora, depois que a gente sabe o que é um grafo, que é uma representação visual, que tem um conjunto de arestas, um conjunto de vértices e uma função de associação, definindo isso, a gente consegue agora definir outros termos, outras terminologias de grafos. E é importante frisar aqui que vocês precisam ter essas definições, não precisa decorar elas, mas precisa compreender elas para quando a gente for falar, esse grafo aqui precisa dessa propriedade, no sentido de ter arestas paralelas, não pode ter vértice isolado, enfim, é algo assim que vocês vão começar a tentar aprender, na verdade, quando a gente fala desses conceitos, porque a gente vai precisar reforçar eles no decorrer do curso, certo? Bom, então vamos lá. Eu vou falar agora de várias terminologias da parte de grafos. Quando eu falo assim, vértice isolado, a gente sabe que vértice é aquele segmento, é um pontinho, né, nesse caso, uma representação de um ponto, de um elemento, de uma representação gráfica. Então, esse vértice adjacentes, se e somente se eles forem interligados através de um extremo de uma aresta, ou seja, se esses dois vértices tiver uma estrada ou uma aresta, por exemplo, interligadas, então são chamados de vértices adjacentes. Vamos realmente associar isso aqui a cidades, os pontos são cidades, e as arestas aqui são as estradas, que tem entre um caminho e outro para chegar nessa cidade, certo? Então, essa cidade aqui, a cidade 5, é uma cidade isolada, você não consegue chegar nela através das rodovias, pode ter estradas alternativas, né, que são aquelas de barro, mas segundo o Google Meet, né, Google Mapas, por exemplo, a gente não tem uma rodovia, uma estrada de asfalto, por exemplo, parece a minha cidade, que nesse caso interliga exatamente esses dois caminhos. Então, aqui, nesse caso, os vértices que são adjacentes são as cidades que são vizinhas, ou seja, ela tem uma estrada que liga entre elas. Por exemplo, o vértice 1 é adjacente ao vértice 2, porque existe segmentos de retas ligando ele diretamente. O vértice 2 é adjacente ao vértice 3, porque existe um segmento de reta, que é a aresta A1, aresta A4, desculpa, que liga o 2 ao 3. O vértice 2 é adjacente a ele mesmo pela aresta A3. Porém, o 2 não é adjacente ao vértice 4, porque não existe aqui um segmento de reta direto que liga o 2 ao 4, por mais que existe um caminho que ligue 2 ao 4, que é esse caminho aqui, né? O A4, 3, A6, 4. Esse caminho existe, mas não o conceito de vértice adjacente, você precisa definir ele na ponta da língua. É o quê? Dois vértices em um grafo são ditos adjacentes se forem os extremos de uma mesma aresta. Ou seja, eu tenho uma aresta aqui, A4, em que elas são extremos. Nesse caso, o vértice 2 e o vértice 3 são extremos dessa aresta. Então, logo, eles são adjacentes. O vértice 2 não é adjacente ao vértice 4 e nem muito menos ao vértice 5, certo? O conceito de laço. Laço em um grafo é uma aresta com extremos n por n por algum nó n. Ou seja, para ter um laço, eu preciso exatamente que a aresta ela seja extrema. Nesse caso, nessa aresta, ela tenha o vértice seja extremo tanto na origem como na chegada. Por exemplo, aqui o laço A3 é um laço, na verdade, né? Essa aresta A3 é um laço, porque tem como vértice 2 extremo. Nesse caso, 2 é o extremo da aresta, é o extremo tanto da origem como destino da aresta A3, certo? Então, só existe um laço aqui, que é exatamente esse segmento que sai de um vértice e volta nele, certo? Bem, quando nós não temos laços no grafo, a gente chama de dizer que aquele grafo é sem laços. Simples assim. Quando eu falo de arestas paralelas, eu me refiro justamente a duas arestas
que são extremos dos mesmos vértices. Por exemplo, a aresta A1 e a aresta A2 são ditas paralelas porque elas são extremos do mesmo, ela tem vértices com a mesma extremidade. Nesse caso, o vértice, a aresta A1, por exemplo, tem extremos 1 e 2. Já a aresta A2 tem também os mesmos extremos, 1 e 2. Visualmente fica bem mais fácil de compreender, é quando realmente existe, vamos supor, em uma cidade que existe duas estradas para que sai de um ponto e vai no mesmo ponto. Então, você consegue ter dois caminhos, então são chamados de arestas paralelas, certo? Então, visualmente, você consegue visualizar bem mais fácil. A questão aqui também do grafo simples, olha só, esse grafo simples eu digo que é simples por conta exatamente de não ter arestas paralelas e nem laços. A definição é clara, não pode ter arestas paralelas e nem laços, mas pode ter qualquer outra informação. Por exemplo, eu posso ter vértice isolado? Posso, porque ele não está dizendo aqui exatamente que necessariamente precisa de não ter um vértice isolado. A definição é bem clara, não pode ter laços e nem arestas paralelas. Esse gráfico aqui não tem arestas paralelas e nem laços, logo, ele é um grafo simples. Eu vou dar outro exemplo aqui, desse aqui, olha só, que tem esse gráfico, preste atenção só no gráfico, certo? Não na definição. Esse gráfico aqui tem arestas paralelas, olha só, o A2, o A1, então já deixa de ser simples, e também tem laços. E também tem um vértice isolado, mas o fato de ter vértices isolados não implica dizer que ele não é um grafo simples. Então, grafo simples tem que ter exatamente, não pode ter, na verdade, arestas paralelas e nem laços. Então, aqui, esse gráfico aqui não seria simples, certo? Só para a gente ter uma outra definição. Aqui, vamos falar também de grafo completo. O fato de ser simples não implica dizer que ele não seja completo. Para ser completo, eu tenho que ter exatamente o quê? Todo segmento, ou seja, todo vértice, ele tem que estar interligado com todos os outros vértices. Se tiver faltando alguma aresta de segmento, por exemplo, que sai de um vértice para outro, deixa de ser completo. Então, a definição é bem simples, olha só. O 2, por exemplo, está interligado ao 1, ao 3 e ao 4. O 1, o 2, o 3 e o 4 fazem parte do conjunto de vértices, que são o conjunto N, formado de 1 até 4, aqui nesse caso. Então, logo, cada elemento desse conjunto tem que estar interligado com todos os elementos do mesmo conjunto, ou seja, o 1 tem que estar interligado com 2, com 4 e com 3. Se faltar uma relação dessa, por exemplo, 1 com 3, deixaria de ser completo. Esse gráfico também é simples? Porque não existe, por exemplo, arestas paralelas e nem laços. Logo, ele é simples e completo, nesse exemplo que eu estou dando, certo? Quando eu falo de vértice isolado, significa dizer que é um vértice que ele não tem relação com ninguém. É como se fosse uma pessoa que não relaciona com ninguém, certo? Esse vértice aqui, o vértice 5, ele não é adjacente a nenhum outro vértice, porque não existe uma relação dele com os outros, ou seja, o segmento de aresta que liga esse vértice 5 ao outro vértice. Então, logo, o vértice 5, ele é um vértice isolado. Deve salientar também que aqui é um grafo não direcionado. Porém, é possível ter vértice isolado mesmo que exista uma relação de adjacência em um grafo dito, como é que diz? A definição, quando eu falo um grafo direcionado. Eu vou explicar daqui a pouco essa parte, e é possível ter um vértice isolado em um grafo direcionado, mesmo que exista um segmento de reta. A gente vai ver com mais calma daqui a pouco, certo? Mas aqui a definição é para grafos não direcionados, que aquelas são os grafos que não têm uma direção, ou seja, os segmentos de arestas não têm uma direção, e existe exatamente um vértice isolado aqui, que é o vértice 5. Outra definição também, quando eu quero me referir justamente... pode explicar o laço de novo? Porque eu estou na tela, eu não estou conseguindo ver as perguntas. Deixa eu ver aqui. O vértice 2 seria adjacente a ele mesmo? Do conceito de adjacência, né? O 2 seria adjacente a ele mesmo, né? É possível que um vértice seja adjacente a ele mesmo. Relacionado ao laço. Laço é um segmento de reta que sai de um vértice e volta nele mesmo. Só existe um laço aqui, os outros não são laços, são arestas, são relações normais, tipo A1, A2, o A4, o A5 e o A6, são arestas. Percebe-se que, por exemplo, os extremos dessas arestas, elas são exatamente, por exemplo, extremos diferentes, ou seja, não tem os mesmos extremos. Já na aresta A3, por exemplo, tem a mesma extremidade que seria o vértice A3. Ou seja, o vértice A3,
a aresta A3 tem como extremo o mesmo vértice, que é o vértice 2. Então, logo é um laço, certo? Bem, a outra definição também que a gente pode falar é sobre a questão do que seria grau. Quando eu falo, me dê o grau desse vértice, eu pergunto exatamente a quantidade de relações que aquele vértice tem, ou seja, quantas vezes esse vértice é extremo de outras arestas. Ou seja, como seria isso? Quando eu falo, qual seria o grau do vértice 1? Quantos extremos esse vértice 1 é de das arestas? Por exemplo, esse vértice 1, ele é extremo da aresta A2, da aresta A1, da aresta A5. Ele é extremo de 3 arestas, logo, ele tem grau 3. O vértice 3, por sua vez, ele é extremo da aresta A5, da aresta A4, da aresta A6. Logo, o vértice 3 tem grau 3. O vértice 4, por sua vez, ele é adjacente apenas extremo, na verdade, desculpa, da aresta A6. Logo, o grau do vértice 4 é grau 1. O vértice 5, por sua vez, ele não é extremo de nenhuma aresta. Logo, o vértice 5 tem grau 0. Por fim, o vértice 2, ele é extremo das arestas A1, das arestas A2, da aresta A4 e da aresta A3 duas vezes. Quando tem um laço, por exemplo, e um vértice, a gente conta duas vezes a relação, porque ele é extremo uma vez no começo e um extremo no final. Então, o vértice 2 tem grau 5, porque nesse caso tem 3 arestas aqui, que ele é extremo direto, e ele é extremo da aresta A3 duas vezes. Então, logo, o vértice 2, ele tem grau 5, certo? Olha só, a definição, o grau do vértice é o número de arestas que tem o mesmo, que tem com um ponto extremo. Então, quando a vez que tem um ponto extremo, a gente conta quantas vezes esse ponto extremo for contabilizado. No exemplo que foi claro aqui, o A3, ele é um laço, então a gente conta duas vezes como extremo, certo? Bom, agora a gente já viu algumas definições mais simples, agora a gente vai ver mais umas definições mais robustas, certo? Preste atenção o que seriam essas outras definições. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Bom, para alguma outra dúvida que vocês estão com vergonha de falar, vocês podem mandar por chat ou até mesmo por e-mail, mas tem os vídeos que foram gravados, que vocês podem rever novamente, e também tem a questão aqui dessa aula que está sendo gravada, então vocês podem acessar novamente e rever, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida depois. Até mesmo quando for resolver os exercícios. Bom, olha só, a outra definição é os subgrafos. Aqui, o conceito de subgrafo, se a gente for ler ao pé da letra aqui, talvez vocês confundam, porque olha só, veja a definição. Um subgrafo de um grafo consiste em um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Todo grafo, ele tem um conjunto de arestas e um conjunto de vértices. A gente viu isso lá no começo da relação, né? Nesse caso, de cada um, vamos supor, esse grafo aqui, né, esse até o 5, é um grafo, ele tem um conjunto de vértices e tem um conjunto de arestas. Esse aqui, por sua vez, também tem um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Com o próprio nome de subgrafo, ele vem com um conceito também de subconjunto, né? Então, é como se esse conjunto aqui fosse um subconjunto desse conjunto aqui. Representando isso visualmente, é quando você consegue remover partes do grafo original e conseguir obter a figura do outro grafo. Se vocês observarem aqui, pegar esse grafo, esse primeiro grafo, e for eliminando o vértice 5, eliminar o vértice 4, eliminar a aresta A6, por sua vez, remover a aresta A2 e remover esse laço, vai ficar exatamente o vértice 1 com o vértice 3 e o vértice 2 aqui apenas, interligando eles os elementos, as arestas A1, A4 e A5. Logo, esse grafo aqui, ele é um subgrafo desse outro conjunto. Representando isso da matemática, os elementos que estão contidos nesse grafo aqui, esse segundo grafo, ele está contido no conjunto do outro subgrafo. Por exemplo, aqui, o n desse grafo está contido no n desse conjunto aqui, desse outro grafo. Então, logo, se ele está contido, logo ele é um subgrafo. Também, não somente mas também o conjunto de arestas, que seria justamente as arestas em si. Aresta A1, aresta A5 e aresta A4, por exemplo, está contido dentro do conjunto de A desse outro grafo, que tem justamente as arestas A1, A2 até A6, nesse caso, né? Mas não basta somente isso, tem que também ter as funções e as associações
pertinentes. Olha só. Um subgrafo de um grafo consiste em um conjunto de vértices e um conjunto de arestas que são subconjuntos do conjunto de vértices e arestas originais, respectivamente. Além disso, tem que ter o quê? Nos quais os extremos de qualquer aresta precisam ser os mesmos do grafo original. Então, as funções de associações, que é a função G, tem que estar também contida nessa relação, ou seja, tem que ser a mesma coisa. Não adianta ter o mesmo conjunto, por exemplo, vamos supor que aqui seja, ao invés de A4 seja A1, e aqui o A4 seja o A1 seja o A4, ou seja, a gente só muda aqui as arestas. Ele não seria um subgrafo, porque não tem essas relações pertinentes. Então, o fato de ter, mesmo que tenha a mesma quantidade de vértices, né, e eles estejam contidos, né, ele também tem que ter as relações pertinentes. Então, vocês precisam também prestar atenção nisso aí, certo? Professor, seria errado eu falar subgráficos? Não. Então pode falar tanto subgrafos como subgráficos? Gráficos ou Sim, gráficos? Subgráficos. Não, é grafos. Eu disse subgrafos, foi? Não, mas se a pessoa falar subgráficos, tá errado? Tá, porque na verdade não é. Porque assim, grafo é uma coisa e gráfico é outra. Ok. Gráfico é aquela representação de par ordenado que existe, por exemplo, no plano cartesiano. Eu tenho uma representação de um gráfico, né, onde tem um eixo X, um eixo Y, por exemplo. Já aqui é um grafo, é uma representação, é uma outra representação da matemática. Um grafo pode ter o mesmo subgrafos de outro grafo, pode ter os mesmos subgrafos. Tipo, o grafo pode ser, no caso, eu posso ter dois grafos iguais e dizer que um é subgrafo do outro, é isso? Porque, pela definição, pode sim, porque nesse caso um está contido no outro, né? Uma parte deles ser iguais. Não, tem que ter exatamente essa definição, olha só. Eu preciso ter exatamente. Eu acho que fica mais fácil vocês compreenderem quando você consegue remover, nesse caso, olha só, em outras palavras, é um grafo obtido apagando-se parte do grafo original e deixando o restante sem alterações. Se você conseguir apagar as arestas e os vértices que estão desse outro grafo e deixar o máximo possível parecido, o máximo possível não, idêntico, na verdade, com o outro grafo, se você, ao remover isso, ficar idêntico, igual, é um subgrafo. Se não, se tiver alguma alteração, por exemplo, nas arestas ou nos vértices, na forma de ordenação, ele não é um subgrafo, certo? Pode ser que eu também desenhe ele de outra forma, mas o que importa é exatamente a forma de relações, certo? Não sei se ficou claro. Tipo, nesse caso, trocando as arestas e tivesse só essa parte do vértice 1 e o vértice 3. Se trocasse as arestas ou os vértices, não seria mais, porque, por exemplo, vamos supor, se eu trocasse o 2 com 1, não seria a mesma coisa, porque, por exemplo, aqui está ligando o que está ligando o 2 ao 3 é a aresta A4. Aí seria A4, seria os vértices 1 e 3. Tem outro exemplo aqui que a gente vai falar que é grafos isomorfismo, nesse caso, isomorfismo de grafos. Então, nesse caso, aqui a representação é subgrafos, nesse caso é a forma de representação visual. Tem que estar idêntica. Se eu tiver uma outra renomeação, isso aqui a gente vai usar outro conceito que é isomorfismo, certo? Já não é a mesma coisa. Bom. Professor, o senhor está escutando? Tô. Pronto, consegui o microfone. Porque eu tava falando, tu tava dando um exemplo do vértice, trocando as arestas 1 e 4, aí ficava só essa parte da aresta 5 ligadas ao ponto 1 e 3. Aí eu pensei, se eu tirasse essa parte da aresta 1 e da aresta 4, ia ficar mesmo subgrafo, não ia não? Do gráfico da esquerda? Do gráfico da esquerda. Eu não, eu não consegui compreender. Nesse caso, removendo desse primeiro gráfico aqui? Não, do segundo. Porque tu deu o exemplo que invertia o aresta 1 da aresta 4. Sim, se aqui fosse uma 4, aqui fosse uma 1. Isso. Aí só a parte de baixo desse gráfico não ia ser o subgráfico do outro, não? Não, porque a pergunta se fosse perguntar aqui, esse grafo aqui, com essa alteração que você fosse fazer, é subgrafo desse aqui? Não. A pergunta essa é clara.
Por quê? Não é subgráfico, porque a relação que existe aqui é do 1 com 2 no grafo original, não é A1, quer dizer, é A1, e aqui estava A4, por exemplo, certo? Então, não seria. Ô, professor, eu acho que ele tá tentando falar assim, se o senhor só deixasse esse vértice 1 ligado com o vértice 3 por essa aresta 5, aí ficaria outro grafo. Aí esse grafo seria subgrafo dessa figura 2 e daquela figura 1. Eu acho que Sim, entendi agora. Somente o 1 interligando com o 3 com a aresta A5. isso. Eu acho que Ele seria subgrafo do grafo original. E desse também, outro também, né? E desse outro aqui também. Esse gráfico aqui estaria contido nesse outro, né? E esse outro aqui está contido nesse aqui. É como se fosse, por exemplo, quem é, por exemplo, campinense, ele é também paraibano e também ele é brasileiro, por exemplo. Então, o campinense estaria contido no conjunto dos paraibanos, os paraibanos estariam contidos no conjunto dos brasileiros, certo? Bom, já tem grupo de discreto no WhatsApp? Bem, se tiver, é com vocês aí, nesse caso, eu não faço outro grupo no WhatsApp, não. Eu uso apenas as ferramentas que eu indiquei lá no Class. E também com o e-mail. Se vocês quiserem também acessar comigo através do Hangout, eu posso tirar dúvida por lá também, certo? Ok, vamos lá. Nós temos também o conceito de caminho. Um caminho de um vértice aqui é considerado... o que é um caminho, na verdade? A gente contém, na verdade, no caminho uma sequência de vértices e de arestas que são percorridos através de um percurso. Como seria isso? Eu tenho um vértice origem e um vértice destino. Esses vértices, eles são distintos. E eu tenho um caminho que sai de um vértice e vai para outro vértice. Vamos supor. Eu consigo sair do vértice 1 para o vértice 4? Sim, eu consigo sair do vértice 1 ao vértice 4. Eu posso designar um caminho deles. Entre as várias opções que nós temos nesse gráfico aqui, eu estou saindo do vértice 1 e chego no vértice 4 através desse segmento aqui de caminho. Eu saio do vértice 1, vou para a aresta 4, chego no vértice 3. Saio do vértice 3, vou pela aresta 6 e chego no vértice 4. Então, o vértice 1 é o vértice N0, o vértice 4 é o vértice NK. E a sequência de vértices, né, e arestas que são visitadas, elas são N0, A0, N1, A1, até o NCK, ele representa justamente o caminho. Por exemplo, a gente vai designar o caminho da seguinte forma. Vocês vão anotar aí. 1, A5, 3, A6, 4. Esse é um caminho, certo? Posso ter outro caminho? Posso. Do vértice 1 para o vértice 4, posso ir pela aresta 1, A1, 2, 2, A4, chego no vértice 3, passo pela aresta A6 e chego no 4. Então, aqui seria outro caminho, certo? Assim como poderia ser do 4 para o 2, por exemplo, 4, A6, 3, A4, 2. Eu poderia ficar aqui em loop infinito, né, aqui várias vezes. Infinito não, né, várias vezes aqui no A3, até chegar no 2 novamente e chegar no meu destino, certo? Então, aqui são tipos de caminhos. É o percurso que você sai de um vértice e vai para outro, percorrendo as arestas. E esse caminho tem um comprimento. O comprimento de um caminho é designado através do número de arestas que você percorre. Por exemplo, das arestas, nesse caminho aqui, do 1 até 4, por exemplo, passando por A5, chegando em 3, passando em A6 e chegando em 4, eu percorri exatamente 2 arestas. Então, o comprimento desse caminho é 2. Se eu tiver aqui, por exemplo, nesse outro trajeto, ou seja, nesse outro caminho, do 1, passo por A1, chego em 2, depois do 2, vou para 4, chego em 3, depois do 3, chego no 4 novamente, ou seja, eu percorri arestas A1, aresta 4 e aresta A6. Eu tenho um caminho de comprimento 3. Vou repetir mais uma vez, outro exemplo. Do vértice 1, eu quero chegar no vértice 3, porém eu vou fazer uma parada no vértice 2 e vou ficar aqui rodando a baiana várias vezes aqui, vamos supor 3 vezes. Eu repito a aresta A3. Então, a quantidade de vezes que a aresta A3 aparece no meu caminho é a quantidade do comprimento que vai ser designado. Por exemplo, aqui foram 3 vezes, juntando com a aresta A1 e a aresta A4, chegando no vértice 3, eu tenho exatamente comprimento do tamanho 5, certo? Então, aqui eu tenho exatamente
Do 1, A1, 2, aí depois A3, 2, A3, 2, A3, 2, depois A4, volta no 3. Então, 3 mais 2 caminhos aqui, nesse K2 dos arestas, eu vou ter também um comprimento 5. Então, esse aqui é um caminho que tem comprimento de tamanho 5, certo? Bom, essas outras definições aqui já vai ser mais votada. Eita, peraí, o que eu fiz aqui? Deixa eu só voltar aqui novamente. Vamos para a parte de grafos conexos. Lembrando que as definições, elas são, por mais que sejam muito pequenas e às vezes até mesmo bem fáceis de compreender, são muitas definições, aí vocês precisam prestar atenção em cada uma delas para, em seguida, quando for associar outras definições, a gente relembrar delas, certo? Mas, assim, eu acredito que não seja tão complexo assim, vocês estudando, conseguem compreender bem facilmente, certo? Vamos lá. Quando eu falo, assim, de grafo conexo, quando eu me dê um exemplo de um grafo conexo. Um grafo, ele é dito conexo se, e somente se, ele houver um caminho de qualquer dois versos. Por exemplo, você consegue sair de um verso e chegar em qualquer outro verso. Nesse exemplo de grafo aqui, eu consigo sair de qualquer verso a qualquer vértice. Eu consigo sair do vértice 1, chegar no vértice 3, assim como consigo chegar no vértice 2. No exemplo anterior, por exemplo, esse aqui, eu não consigo sair do vértice 1 para chegar no vértice 5. Ou seja, para ser grafo conexo, eu não posso ter vértice isolado, teoricamente. Porque se eu tiver um vértice isolado, eu não consigo chegar nele. Isso em um grafo não direcionado, você consegue observar claramente. Se um vértice é isolado, ele é dito não conexo, certo? Por exemplo, aqui, esse grafo é conexo, esse grafo aqui não é conexo, certo? Porque existe exatamente... Se for só de 1 até 4, seria conexo? Seria conexo se não tivesse o vértice 5, né, na representação, eu teria exatamente um grafo conexo. Caso contrário, como tem o vértice 5, ele não é conexo. Então, professor, quer dizer que todo grafo completo, ele também é um grafo conexo, né? Isso. Todo grafo completo também é conexo. E aí vocês vão perguntar, completo e conexo. Completo é que tem aquele vértice que liga todos os outros vértices. Eu preciso ter exatamente todos os vértices do meu gráfico estar associado a todos, certo? Como se fosse eu acho que o que seria mais ideal, né? Eu sei que é impossível de isso acontecer porque a gente aproveita, às vezes, as estradas, mas numa representação de um mapa de uma capital, por exemplo, ou até mesmo de um estado, isso é impossível, né? De você ter uma estrada que ligue todas as outras, no caso, diretamente, né? Sempre passa por outra, para economizar em termos de recursos, né? Também de espaço. Bom, aqui nós vamos falar de outra definição do que seria ciclo, e a gente chama ciclo, se somente se, aquele trajeto, ou aquele caminho que você sai de um vértice e volta nele. É diferente, na verdade, porque no caminho eu saio de qualquer vértice para qualquer vértice. No ciclo, necessariamente eu tenho que voltar no vértice original. Por exemplo, aqui eu tenho um ciclo, quando eu saio do vértice 1 e volto no vértice 1. Quais seriam esses prováveis ciclos? Vamos lá. Do vértice 1 eu consigo sair do vértice 1, vou para o vértice 2, então aresta 1, volto para a aresta, passo pela aresta 4 e chego no vértice 3. Depois do vértice 3, eu volto no vértice 1, pela aresta A5. Logo, é um ciclo de tamanho 3. Eu não posso repetir nesse ciclo nenhum vértice, nem o vértice de origem, nem um vértice qualquer aqui que eu estou utilizando na minha representação. Se bem que, tipo, a forma principal da definição é que esse vértice de origem não pode se repetir em nenhum momento. Por exemplo, se eu quisesse voltar do vértice 1, do 1, volto para 1, desculpa, do 1 eu vou para a aresta 1, passo pela aresta 1, vou no vértice 2. E do 2, passo para a aresta 2 e volto no 1, eu tenho um outro ciclo aqui de tamanho 2. Eu posso também ir por esse caminho aqui do 1 a 1, do 2 volto para o A1, posso. Seria um ciclo, seria. Mas o ciclo, geralmente, a gente coloca com as arestas que estão disponíveis, né? Por exemplo, aqui, esse ciclo seria tamanho 3, né? Que seria do aresta 1, da aresta 1, do vértice 1 que passa pela aresta 1, vai no vértice 2, volta para o vértice 3 através da aresta 4, e do 3 volta para a aresta 1 volta para o vértice 1 através da aresta 5. Então, aqui tem um tamanho, um ciclo de tamanho 3.
Me dê um exemplo de um ciclo de tamanho 1. Todo ciclo de tamanho 1, por exemplo, é um ciclo de um laço. Olha só, onde é que tem laço aqui? Aqui no vértice 2. Eu saio do vértice 2, volto para o vértice 2 através da aresta A3. Eu só dei um laço, na verdade, ou seja, um ciclo de tamanho 1. Então, esse vértice aqui, esse gráfico aqui tem ciclos de tamanho 1, de tamanho 2 e de tamanho 3. Nenhum outro ciclo é possível aqui realizar, porque olha só, se eu saísse do vértice 1, vou para o vértice 3, do vértice 3 vou para o 4, o fato de repetir esse outro vértice 3 aqui já deixa de ser um ciclo, certo? Então precisa necessariamente que o vértice de origem e o vértice de chegada sejam o mesmo nesse caso. Então tem que ser extremos desse ciclo. Quando o grafo não tem ciclos, por exemplo, ele é chamado de acíclico. No exemplo que foi dado, esse exemplo de grafo, ele é um grafo que tem ciclos, então ele não é acíclico, certo? Vamos para a prática. A gente vai voltar agora para a parte do fundamento, quer dizer, da prática 1, e vai responder essas perguntas. Eu vou copiar elas. Na verdade, eu vou ditando aqui e vocês vão me dizendo, certo? Deixa eu só voltar para cá. Vamos lá. Nesse caso, eu pergunto a seguinte situação. Espera aí, deixa eu só compartilhar aqui. Eu pergunto, em relação ao grafo obtido da prática 1, encontre dois vértices que não são adjacentes. Quais são os vértices que não são adjacentes aqui? O 2 e o 4. O 2 e o 4 não são adjacentes porque não existe um segmento de reta que ligue diretamente esses dois vértices. Logo, o vértice 2 e o vértice 4 não são adjacentes. 1 e 4 também. O 3 e o 5, e o 2 e o 3 também não são, né? 1 e 4. O 1 e o 4 também não são 1 e adjacentes. 5 também. Isso, 1 e 5 também não é adjacente. Enfim, existe aqui apenas um exemplo de PET, né? Na verdade, dois vértices que não são adjacentes. Encontre um vértice que seja adjacente a ele mesmo. Qual o vértice que é adjacente a ele mesmo? O 5. O 5 é adjacente a ele mesmo, né? Porque tem um segmento de reta que sai do 5 e volta no 5. A outra pergunta, encontre um laço. Obviamente, a própria resposta, né? Nesse caso aqui, se fosse para perguntar o que era procura um laço, seria exatamente a aresta A6. Eu posso responder da seguinte forma. É um laço, por exemplo, saindo do vértice 5, A6 e 5. Essa seria a resposta, né, obtida da relação. Ou simplesmente dizer a aresta A6 é um laço. Também estaria correto. Encontre duas arestas paralelas. Duas arestas são ditas paralelas se elas tiverem as mesmas extremidades, como o vértice, nesse caso. A aresta A3 e A4 são extremos dos vértices 3 e 4, logo elas são paralelas. Ô, professor, Oi. esse daí também é um laço? Do 4 pro A3, do 3 pro A4 para o 4? É um laço? Isso aqui? Sim? Eu acho Não. que é um ciclo. É um ciclo, é. Como? Não, o laço, olha só, laço para ser laço é simplesmente o segmento de reta que sai de um vértice e volta nele mesmo. Não pode ser em qualquer outro vértice. Olha só, o A3, o A4 e o A5 tá saindo de um vértice e indo em outro vértice. Não é um vértice de Não, origem. é porque eu confundi os termos. Se eu tava explicando o ciclo antes, aí mostrou o A5, aí eu achei que o laço e ciclo era a mesma coisa. Laço e sim. Eu também não entendi a pergunta. Não, é porque antes o senhor tava explicando que era ciclo. Aí o senhor mostrou Sim, na outra questão que pediu um laço. Aí eu entendi como sendo a mesma coisa, mas eu tava errado. Mas é ciclo também. Isso aqui é ciclo também. Ciclo de tamanho 1. Eu saio do vértice 5 e volto no vértice 5 através da aresta 6 e o ciclo de tamanho 1, certo? Também é ciclo. Todo laço é um ciclo, mas nenhum ciclo é um laço. Nem todo ciclo é um laço, seria. Todo ciclo. Nenhum ciclo é um laço. Eu tô igual a Nazaré Tedesco agora, tentando entender as perguntas. No caso, nem todo ciclo. Não, nenhum ciclo é um laço, mas todo laço é um ciclo. Não, Laço. pô. Nem todo ciclo é um laço. Peraí, decidam aí. Não, olha só. É um ciclo sem fim, acabou. Vamos lá, olha só.
Aqui, laço é o quê? É um segmento de reta que sai de um vértice e volta nele. Então, por exemplo, A6 é um laço. Também ele é um ciclo que sai do vértice 5 e volta nele mesmo. Então, todo laço também é um ciclo. A pergunta que você fez que nem todo laço é um ciclo e ciclo também não é laço? Não. Todo laço é ciclo também. Tem um ciclo de tamanho 1. Nesse caso aqui, o laço A6 sai do 5 e volta no 5, então é um laço de tamanho, no caso, é um laço apenas nesse caso. E a definição de um ciclo é que eu saio de um vértice e volto nele como origem. Nesse caso, todo laço é um ciclo de tamanho 1. Por exemplo, aqui teria outro ciclo, porém não seria laço. Por exemplo, aqui, o 3, eu saio do 3, vou para o 4, e do 4 volto para o 3. Seria um ciclo de tamanho 2, porque eu saio do vértice 3 e volto no vértice 3, passando pelas arestas A3 e A4. Então, nem todo ciclo também é laço, porque posso ter que tenha, nesse caso aqui, olha só, eu tenho um ciclo de tamanho 1, que é um laço, mas eu tenho um ciclo aqui de tamanho 2, que não é um laço. Eu acho que seria essa a pergunta, né? Essa a definição. Então, no caso, todo laço é um ciclo, mas nem todo ciclo é um laço. Isso, exatamente. É porque eu fiquei pensando aqui na forma como vocês estavam tentando tirar dúvidas. Eu também não tinha entendido nada que ele estava falando. Vocês conseguiram compreender agora? Era isso aí que tava falando. Pronto. É que seu raciocínio é muito rápido. Eu acho que o negócio na hora que o senhor perguntou que eram as ligações paralelas, eu já ia dizendo que era a 1 e a 3, porque realmente são retas paralelas. Mas as Na ligações não são definição, paralelas. vocês têm que levar a definição daqui, nesse caso, das termologias que a gente apresentou durante essa aula. Para ser paralelas, não necessariamente precisa ser retas paralelas, mas sim exatamente o fato dessas arestas serem extremos dos mesmos vértices, certo? Pronto, a outra é encontro o grau do vértice 3. Então, eu tenho aqui o vértice 3 e pergunto qual o grau dele. Qual o grau do vértice 3? 3. 3. Sim, porque ele é extremo das arestas A2, das arestas A3 e da aresta A4. Então, logo, o vértice 3 tem grau 3. Outra definição aqui seria encontre o caminho de comprimento 5. Qual seria o grafo? Aqui tem várias respostas. Eu posso dar uma resposta aqui para ser mais fácil. Olha só. Qual seria o comprimento tamanho 5? Então, seria quantas vezes a gente percorreu aqui as arestas. Olha só, eu percorri a aresta 1, aresta 2, eu posso seguir esse trajeto. 2 para o A1, de 2 para 1, passando pela aresta A1, então foi uma vez. Do 1 para o 3, desculpa, pela aresta A2. Eu posso ir do 3 para o vértice 4, passando pela aresta 3, então foram 3 vezes. Do 4, eu posso voltar novamente para o vértice 3, 4 vezes, e depois do 3 eu volto para o 4 pela aresta 3. Então, esse trajeto aqui, olha só. 2 a 1, 1, 1, a 2, 3, a 3, depois do 4, aí volta para A4, depois 3, e depois A3 volta para o 4. Quantas vezes as arestas foram percorridas? Olha só. Aresta 1, aresta 2, então 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é um exemplo de um comprimento tamanho 5, certo? Então, pergunta se encontra o caminho de comprimento 5, mas poderia ter outros aqui nesse outro lugar. Então, Eu poderia botar o A6 5 vezes? pode ficar aqui rodando aqui no A6, né? Chegando do 5 a 6, 5 vezes, dá certo também. Encontra um ciclo aqui. Nesse caso, nós temos um ciclo aqui de tamanho 1 e um ciclo de tamanho 2 aqui, do 3 vai para o 4, do 4 vai para o 3. Não existe outro ciclo aqui, certo? A pergunta é, esse gráfico é completo? Esse gráfico é conexo? Ele é completo? Não. Não. Para ser completo, eu preciso exatamente que todos os vértices estejam interligados a todos os vértices. Então, não é completo. Esse gráfico é conexo? Eu consigo sair de um vértice e chegar em qualquer outro vértice? Eu ainda Sim. não entendi bem o conceito Não. desse complexo.
de conexo. Para ser conexo, precisa exatamente... Para ser um gráfico conexo, não posso ter vértice isolado. Esse gráfico tem vértice isolado? Não. Então, ele não ele é conexo. Mas a definição mais aceita seria justamente a que você consegue sair de qualquer vértice para qualquer vértice. Isso aqui é possível através das adjacências que nós temos e o fato de não ter vértice isolado, porque o grafo não é direcionado. Mas a gente vai ver aqui mais com calma que é possível ter vértice isolado mesmo em um gráfico que esteja interligado entre si, certo? Quando a gente for falar... Então, se ele tiver um sentido, se ele tiver as setinhas lá, ele tiver um sentido, e eu quiser, por exemplo, se for do 1 até o 5, né? Nesse sentido, 2, 1, 3, 4, 5. Do 5 eu não conseguiria chegar no 1, né? Então ele seria não conexo. Isso. A gente vai ver um exemplo parecido com esse. Era só para montar um de tamanho 5, não precisa ter necessariamente todas as arestas do gráfico, por isso que faltava 5, ele usa outro caminho. Isso, exatamente, a Ana Carolina respondeu. Não é preciso ter todas as arestas, mas sim o caminho, quantas vezes você repetir essa aresta que seja tamanho 5, certo? Bom, a primeira parte já foi, a gente extrapolou um pouco 6 minutos, mas para o planejamento, tem outra definição aqui que a gente precisa ser explorado. A gente fala um pouco ainda sobre a parte de terminologias de grafo, alguns outros conceitos que são bem essenciais, certo? Então, seria interessante vocês respirarem fundo e vamos para mais um momento, certo? Olha só, nessa outra parte aqui, a gente vai falar um pouco de isomorfismo. Eu acabei extrapolando um pouco o horário de hoje por conta das apresentações e de algumas dúvidas que foram triadas, mas o conteúdo estava programado para ser em 1 hora, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o que seria grafos isomorfos. 2 grafos são ditos isomorfos quando, necessariamente, aqui eles tiveram uma representação similar, na verdade. Ele tem que ter o mesmo número de elementos, de vértices, de arestas, tem que ter as mesmas relações, porém eles estão representados de uma forma visual diferente. Se eu pedisse para desenvolver, por exemplo, na prática 1, se eu fosse comparar as respostas de vocês poderiam dar diferentes maneiras de representar aquele grafo. Então, esses grafos em si seriam isomorfos, ou seja, é o mesmo grafo, a mesma representação, só que nesse caso vocês desenharam de formas diferentes. Então, é possível fazer isso também e encontrar o isomorfismo. E os isomorfismos estão presentes também nas relações, mesmo que você batize arestas de formas diferentes e os vértices também, certo? Então, 2 grafos são ditos isomorfos se os 2 conjuntos, nesse caso, o conjunto desses 2 grafos, o N1, o A1 e a função de associação, que é a função G, se eles tiverem bijeções, ou seja, se eles tiverem as mesmas relações, o conjunto N1 estaria representado com o N2 no outro grafo, assim como o conjunto A1 teria a mesma representação do A2 do outro grafo. E que também as funções elas estejam associadas entre si, que nesse caso eles fizessem mesmo as representações de um para o outro. A questão aqui principal é que deixa eu só pegar nesse exemplo aqui. Esses 2 grafos aqui, esse segundo e o terceiro, eles são isomorfos. Esse caso aqui, esse primeiro com esse outro, vamos supor que eu pedi para 2 alunos representarem os grafos. E eu dou justamente os elementos e também as representações. E aí, cada um desenhou de uma forma diferente. Perceba que esse grafo aqui é isomorfo a esse, porque a gente representou ele de uma forma diferente. Mas poderia ser bem mais diferente. Vamos supor que eu pedisse assim, desenhe um grafo, esboce um grafo, que tem exatamente 4 vértices e 2 arestas, sendo que essas arestas vocês iriam interligar a 2 vértices distintos. Nesse caso, aqui eu tenho exatamente essa representação, mas vamos supor que um aluno representou isso aqui através de números, e outros representam através de letras. Então, é possível fazer isso aqui. Então, por exemplo, aqui você poderia fazer, olha, esses 2 grafos são isomorfos, porque a gente tem 2 funções. A função 1 é a função que associa exatamente os elementos, os vértices de cada um para o outro. Por exemplo, nesse grafo 2 para o grafo 3, eu iria associar justamente os vértices do grafo 2 para o grafo 3. Assim como eu tenho também a função F2, que é a função que associa as arestas. Por exemplo, a 2 está associado ao E2, por exemplo, e o A2 estaria associado ao E1. Você consegue visualmente perceber que eles são isomorfos. Por exemplo, aqui, o vértice 1 seria a mesma coisa do vértice A, e o vértice 3 seria a mesma coisa do vértice B.
mas poderia ter outra resposta também. Poderia associar, por exemplo, o 1 ao C e o 3 ao D, com a aresta A1 associada ao E1, ou a aresta, por exemplo, no exemplo anterior, o A1 associado ao E2. É um pouco de chute? Mas também poderia ter duas respostas diferentes aqui na representação, e as duas estariam corretas. Porque como a forma de representação aqui, ela não tem uma particularidade em comum, são apenas dois versos que estão interligados através de uma aresta, e eles não são adjacentes, você percebe isso, vocês poderiam representar dessas duas formas, como eu acabei de falar. Esse aqui está bem fácil de entender, vocês conseguem visualizar bem a questão do isomorfismo. Mas imagine isso aqui. Como é que seria a representação dessa questão? Quando você encontra um grafo mais complexo, eu sugiro a técnica de coloração de grafos, que é uma técnica que consiste, basicamente, você representar os elementos através de cores, que fica bem mais fácil de vocês encontrarem o isomorfismo. Porque se você adivinhar pela forma visual, vocês iriam se confundir. Então, vamos usar essa técnica para representar o isomorfismo desses dois grafos, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho exatamente a seguinte situação. Eu tenho esse grafo aqui e esse outro grafo, e eu pergunto se eles são isomorfos. Para ter isomorfismo, eu vou já adiantar aqui algumas regras que são interessantes de serem vistas. Primeiramente, para ser isomorfo, para não evitar essa sobrecarga de vocês verificarem a fundo se esses grafos são isomorfos, é interessante você observar alguns detalhes inicialmente. Por exemplo, se um grafo tiver um número de vértices maior do que o outro, você percebe que ambos têm a mesma quantidade de vértices. Aqui tem 5 e aqui tem 5. Então, ele passou pela primeira regra, a primeira condição. A segunda condição é que ele tem arestas diferentes do outro, número de arestas. Ele tem arestas diferentes? O número de arestas? Aqui tem 7 arestas e aqui também tem 7 arestas. Logo, ele atendeu a segunda condição. A terceira condição é o seguinte: o grafo contém arestas paralelas e outros não. Por isso que é importante aquelas outras definições, certo? Então, aqui, eu tenho arestas paralelas nesse grafo? Tenho duas arestas paralelas aqui, que são adjacentes nesses dois vértices, e aqui também tenho. E você consegue perceber que, por mais que essa aresta não esteja necessariamente aqui, elas são paralelas, certo? Elas têm os mesmos extremos aqui. Então, elas são paralelas, assim como essa aqui é paralela a essa outra, né? Olha só. Então, tem duas arestas aqui. Então, ela tem a mesma quantidade de arestas paralelas. Um grafo tem um laço e o outro não. Esse grafo aqui tem laço? Não tem laço, aqui também não tem laço. Então, logo, se aqui tivesse um laço, por exemplo, um segmento de reta assim, já deixaria de ter isomorfismo. Então, você dizer, olha só, não são isomorfos, porque no grafo 1 tem um laço que não tem no grafo 2, por exemplo. Então, como nós não temos, aqui ele atende essa condição. O fato aqui de um grafo ter um vértice de grau K e o outro não, ou seja, tem graus diferentes. Você percebe que aqui esse grafo aqui tem grau 3, esse vértice, desculpa, tem grau 3, tem grau 3, grau 3, e esse aqui tem grau 4. Então, esse grafo aqui tem grau 4. Tem algum vértice aqui que tem grau 4 aqui? Se você perceber, esse aqui tem grau 3, aqui tem grau 3, grau 3, grau 3, e aqui tem grau 4. Então, até aí tudo bem. Então, tá batendo as informações. As outras duas informações é dizer assim, um grafo é conexo e o outro tem um ciclo que o outro não tem. Por exemplo, para saber aqui, tem algum vértice isolado? Nesse grafo aqui não tem vértice isolado, aqui também não tem vértice isolado, então logo atende a segunda condição. E a outra condição é se ele tem um ciclo, né? A mais diferente. Aí, nesse caso, teria que observar todas as opções aqui de ciclo. Aqui tem ciclo de tamanho 2, de tamanho 3, aqui também tamanho 3. Aqui você percebe que tem um ciclo de tamanho 3, né? Olha só. Cadê? Olha só. Do 3, do D eu vou pro E. E do E volto pro E1. Vou pro C e do C vou pro D. Então eu tenho um ciclo de tamanho 3 aqui. De tamanho 3 aqui. Eu tenho as arestas paralelas, olha só. Esse aqui, no caso, de tamanho 2. Enfim. Adianto que eles são isomorfos por conta que atendem essas condições. Porém, é possível que mesmo que você passe por essa checklist, eles não sejam isomorfos. Mas aqui já dá uma diminuída bastante na perspectiva, até mesmo para vocês olharem as condições, certo? Então, vamos lá. Pela colorização do gráfico, a gente percebeu que esse grafo aqui, esse vértice aqui, tem grau 3, né, grau 4. E esse aqui tem grau 4.
A técnica consiste da seguinte forma: você vai pegar duas funções de associação. A f de 1 seria a associação das arestas, dos vértices, desculpa, e a f de 2 das arestas. Então, logo, nessa representação aqui, eu teria a seguinte situação. Eu vou associar os vértices aqui, nesse caso. Perceba que o grau, aí a dica é o seguinte, tente pegar a particularidade dos grafos. E aí, a partir do momento que você faz isso, você consegue encadear as respostas através de uma parte de chute e também de encadeamento, certo? Olha só. Aqui, nesse caso, o vértice 3 tem grau 4. É o único que tem grau 4, que nesse caso, obviamente, obrigatoriamente, ele vai ser o vértice D. Então, eu vou pintar aqui os dois de vermelho, certo? Então, o 3 aqui, eu vou colocar aqui de 1 até de 1, 2, 3, 4 e 5. Ele tem uma representação em algum no outro gráfico. Então, nesse caso, o 3 vai ser o D. E com as cores fica bem mais fácil de visualizar, certo? Bom, uma vez definido que 3 é D, quais seriam as outras particularidades? Perceba que 3, ele é adjacente a dois vértices, o vértice 4 e o vértice 5, assim como o vértice 1 e o vértice 2. Porém, o vértice 4 é adjacente ao vértice 5. Então, nesse caso, 4 e 5 são adjacentes ao mesmo vértice. No caso, eles são adjacentes entre si e são adjacentes, nesse caso, ao vértice 3. E o vértice 4 e o vértice 5 têm grau 3. Então, vocês podem induzir, na verdade, em duas formas de representação. Poderia ser, aqui pode ser pelo chute mesmo, eu posso dizer que 4 e 5 seria o C e o E. O C, ele tem grau 3, o E também tem grau 3. E ambos são adjacentes, duas vezes nesse caso, duas retas, né? E eles também são adjacentes ao vértice D. Então, posso chutar que 4, ele é o C. Talvez quem assistiu a aula tenha visto que eu tinha dado outra resposta por lá. E aqui eu vou dizer logo se C é 4 no outro grafo, como é que seria o outro chute? Aqui é um pouco de chute, mas agora o outro tem que ser realmente a resposta, que seria 5. Não poderia ser outro vértice. Porque, olha só, eu não posso dizer que 5 é B nesse outro gráfico. Porque o 4, ele é adjacente ao vértice 5, pela essa aresta aqui, nesse caso. Eles são adjacentes e ambos têm grau 3. Se eu fosse observar aqui o C e o B, eles não são adjacentes. E o C também não é adjacente ao vértice A. Então, logo, o 5 não pode ser nem B nem A. Logo, é o vértice E. Então, o 5 aqui, vou representar aqui para outra cor, que é o vértice E. Primeiro, ele é um pouco de chute, mas também o outro lado é um pouco também de indução mesmo, certo? Então, você consegue achar a resposta dessa forma. Então, o C vai ser o 4, vai ser o C, e o 5 vai ser a letra E. Bom, e aí nesse caso, tem os vértices 1 e o vértice 2 aqui. Então, teoricamente, o vértice 1 também é adjacente ao vértice 2, e você percebe que o A é adjacente ao vértice B, e ambos são adjacentes ao vértice D. Você percebe também que o 1 e o 2 são adjacentes ao vértice 3. Então, logo, aqui vai ser um pouco de chute. Eu posso dizer que o 1 pode ser tanto o A, como pode ser o B. Eu posso ter essas duas opções de respostas. Para ficar mais fácil, vou dizer que 1 é o A, então vou pintar aqui de outra cor. E aqui o 2 eu vou pintar também, nesse caso só sobra ele, que seria exatamente o vértice B. Bom, então aqui eu teria exatamente essas duas respostas, né? Então, nesse caso, eu poderia ter outra resposta diferente das que vocês... Eita, como é que eu fiz aqui? Eu associei isso aqui, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Excluir. Deixa eu só copiar isso aqui. E excluir isso aqui. Eita. Deixa eu só pegar isso aqui mais pra cá. Peraí ainda. Pronto, deixa eu só... Estava aqui a resposta. Deixa eu só colocar aqui do lado. Eu acho que vocês conseguem compreender, né? Assim, desse jeito. Dá pra ver. Pronto. Bom, então o 1 vai ser o A.
e o 2 vai ser o B. Bom, então é isso aqui, né? Então, 1 vai ser o A, o 2 vai ser o B, o 3 vai ser o D, e o 4 vai ser o C, e o 5 vai ser o E. Bom, então aí, depois que a gente definir isso, aí o próximo passo é definir as arestas. Fica mais fácil com a coloração, porque você vai associar justamente as arestas de uma forma mais fácil, certo? Olha só. Eu vou anotar aqui as arestas de A1 até A7, certo? Então, A1, ele vai ter uma representação, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7 e o A8, né? Tem 8 arestas aqui e o outro também tem outra aresta. Bom, perceba que aqui eu tenho exatamente da arestas de A1 até A8. Eu tenho que associar também as arestas. Olha só. Aqui eu vou dizer o seguinte. Bom, qual é a cor que tem aqui mais evidente que a gente está começando? Posso começar pela aresta A1. A aresta A1, ela tem como extremo 2 vértices, aí eu vou pegar pela cor. Preste atenção pela cor. Quem seria esses 2 vértices? Deixa eu só diminuir um pouco esse zoom. Acho que vocês conseguem ver melhor assim. Não consigo. Eu acho que eu tenho que diminuir um pouco o zoom daqui, né? Não, peraí. Tá bom assim. Eu acho que da página. Não consigo. Bom, vamos lá. A aresta 1, por exemplo, ela liga os vértices verde com rosa. Quais são os vértices que ligam o verde com rosa aqui nesse outro vértice, nesse outro grafo? Eu tenho as arestas E6 e E7. Então, eu posso dizer qualquer uma das respostas. Pode ser o E5 ou o E6. Então, eu vou dizer que o A1 é o E5, mas poderia ser o E6 também como resposta. Olha, agora observe o A2. O A2 liga também o vértice verde com rosa. Então, logicamente, se A1 é o E5, então o A2 aqui vai ser o E6 desse outro grafo. Depois eu tenho uma aresta A3. A aresta A3 é o que liga apenas o vértice verde ao vermelho. Qual o único segmento de reta que liga o verde com o vermelho? É o E7. Então, visualmente fica mais fácil de entender, certo? Depois eu tenho um A4, que liga, por exemplo, os vértices vermelho com rosa. Qual o vermelho com rosa aqui nesse outro grafo? Seria o E8, né? Olha só. É o único segmento de reta que liga o vermelho com o rosa. Então, E8. Depois temos o A5, que liga, por exemplo, o vértice 3 com o vértice 4. Então, o vértice vermelho com o vértice amarelo, por exemplo, seria qual? Seria apenas o E2, nesse caso. Aqui não tem outra resposta. Então, A5 seria E2. E eu tenho também o A6, que liga o vermelho com o azul. O vermelho com o azul aqui seria o E3, né? O aresta E3. E a aresta A7 e A8 são duas arestas que ligam aqui o amarelo com o azul. E eu tenho duas arestas que ligam também o amarelo com o azul aqui, que seria o E4 e o E1. Então, logo, eu posso induzir que o A7 é o E1, e o A8 poderia ser o E4, mas também poderia ser o contrário, certo? Então, se vocês conseguem associar todas essas arestas, todos os vértices e também as arestas, logo, é uma prova para dizer que existe isomorfismo, certo? Então, esses 2 gráficos são isomorfos através dessa questão aqui da técnica de coloração de grafos, e eu associei exatamente a função F1, que associa exatamente os elementos, e o F2, que associa as arestas, certo? Como exercício aí para a prática, vocês vão fazer exatamente isso aí, vocês podem fazer em casa, mas lá no vídeo eu explico exatamente... lá na videoaula eu explico exatamente como é que faz exatamente esse exercício. Então, vocês podem assistir a aula 2 e ver exatamente como eu resolvo essa técnica, usando a técnica de coloração de grafos, certo? Mais um exemplo aqui, para vocês verem que a questão, por mais que seja complexa, as figuras, ou seja, bem diferente uma das outras, você percebe, não, esses 2 gráficos não tem nada a ver com o outro, eles não são isomorfos, mas você percebe que são. Já esse aqui, por exemplo... a de cara já sabe que é isomorfo, né? Tipo,
Isso aí são isomorfos. Esses dois gráficos são isomorfos, mas não são. Perceba aqui, olha só. Eu tenho a mesma quantidade de arestas e quantidade de vértices. Até tudo bem. Porém, o que acontece é que tem uma relação aí que está prejudicando. Por exemplo, esse segmento aqui não tem um segmento de reta que sai de B ao D, né? Ele, na verdade, sai do A ao C. Mas outra resposta que poderia ser dada aqui é que o vértice A, por exemplo, tem grau 4. Então, tem grau 4, diferente daqui que não tem grau 4. Então, já seria uma resposta, uma justificativa. O grafo A, o primeiro grafo, não tem um vértice que tem grau 4 que não tem no outro grafo. Então, seria a representação, a justificativa, certo? Então, esses dois grafos não são isomorfos. Ai, ainda, vamos lá. Agora vamos falar aqui de outras definições, outras terminologias. Eu acho que vocês estão com o cérebro pegando fogo, né? Mas vamos lá. A questão aqui que fala sobre a questão dos grafos KNs, que são os grafos que são completos. Eu digo K1 seria um grafo completo apenas com um vértice. Um K2 seria um grafo completo, um grafo simples completo. Olha só, ele é simples e completo. Ele não pode ter arestas paralelas e também não pode ter laços. Então, um grafo completo e simples ao mesmo tempo são os KNs. K1 seria apenas um vértice, um grafo com apenas um vértice. O K2 seria um grafo com dois vértices interligando entre eles. E o K3 seria três vértices, todos eles interligados. O K4 aí seria justamente os vértices aí que interligam, né, entre eles, né, os 4 vértices, todos eles interligados. Aqui tá incompleto, tá errado, porque tem o 3 com B, no caso o C com B, e o A com D. Então isso aqui tá incompleto, né, eu acabei errando, mas teria que ter essa relação. E aí, eu peço para desenhar em sequência um K5. O que seria um K5 aqui? Não sei por que acontece isso. Seria exatamente um grafo com 5 vértices e todos eles interligados. Vamos desenhar ele aqui. Eu vou aproveitar essa estrutura aqui, né? Pegar o vértice 1 aqui. Vou desenhar aqui um grafo completo com 5 vértices, certo? Então, seria o vértice 1, o vértice 2, o vértice 3, o vértice 4, o vértice 5, pronto. Então, tem uns 5 vértices aqui, então K5. Então, 1, 2, eu acho que fica melhor vocês distribuírem de uma forma até com o formato de uma estrela, que fica mais fácil de vocês representar. Então, se eu pedir para desenhar um K6, seria 6 vértices e todos eles interligados. Então, aqui não vai ficar tão bonitinho não, mas o importante é a intenção. Então, olha só, o 1 tem que estar interligado com o 2, com o 4, com o 5 e com o 3 ao mesmo tempo. Então, ele obedeceu essa primeira regra. Mas o 2, por sua vez, tem que estar interligado com os outros vértices também. Então, o 2 está interligado aqui com 3, em seguida com 4 e em seguida com 5. Então, eu tenho aqui exatamente o 2 com todos os vértices, né? Por sua vez, o 4 tem que estar interligado com o 3 e com o 5. E o 5... Prenda. O povo tem medo dessa estrela. Diz que é demoníaca. Eu geralmente colocava nas minhas provas, os alunos estavam muito mal. Tudo bem, mas enfim, olha só. Aqui seria exatamente um K5, que eu tenho exatamente um gráfico com 5 vértices e todos eles interligados. Se eu quisesse para dizer um K6, aí teria que ter um outro vértice aqui, em que esse vértice estaria interligado com todos os outros vértices, certo? A última definição, está perto, certo? A gente vai falar o último, que seria um grafo bipartido completo. Ele é praticamente um grafo parecido com um grafo completo, porém ele tem 2 conjuntos distintos. O que seria isso? Ele seria exatamente 2 conjuntos de vértices, que eles não são adjacentes, esses vértices, por exemplo, o B e o D estariam num conjunto, e o A, e o C e o E estariam em outro conjunto. Porém, o A, o C e o E não têm relação de adjacência entre si, assim como o B e o D não contêm relação de adjacência entre si.
Porém, os dois conjuntos, eles estão relacionados e completos. Por exemplo, o D, que está no conjunto, nesse primeiro conjunto aqui de cima, ele está interligado com todos os elementos de baixo, nesse caso o A, o C e o E. Por sua vez, o B estaria interligado também com o A, o C e o E. Mas o B e o D não são adjacentes, e o A e o C e o E não são adjacentes. Um grafo é dito bipartido completo se você consegue distinguir esses dois conjuntos na medida que você consegue observar que existe a relação de adjacência desses elementos com todos os elementos do conjunto de baixo, por exemplo, e esses dois elementos não estão relacionados, ou esses elementos que você conseguiu organizar em conjunto, eles não têm relação de adjacências. Fica mais fácil de visualizar quando você apresenta isso de uma forma em que você consegue distinguir os dois grupos. É como se fosse uma relação mesmo, propriamente dito, de conjuntos, certo? E um grafo é dito não planar, é dito planar, por exemplo, quando você consegue perceber que as retas em si, as arestas, não interceptam. Por exemplo, se eu digo, me dê um exemplo de um grafo planar, vocês teriam que representar de uma forma que esses grafos, essas arestas não se interceptam. Por exemplo, esse grafo aqui, ele não se intercepta, então logo ele é planar. Já nesse outro aqui, em que as arestas se interceptam, ele não é planar porque eu tenho exatamente essas relações aí. Teriam alguma forma de representar ele não de forma planar? Teria, se você redesenhar. Acho que tem. Se você colocar o C para cima e o B e o D embaixo, acho que eles não encostam as arestas. Teria Só que. fica mais difícil de visualizar também. Talvez, né, se você colocar o Eu acho B, que encostava por causa que o B tá ligado no E. E, tipo, o C ia ficar na frente, seja se você botasse o B perto do E ou não. Não, você isso, bota tipo o geralmente, B na mesma linha do lado do A e o D do lado do E. E sobe o C lá pra cima. Eu acho que não encosta. teria que redesenhar esse gráfico. Eu não tenho ele aqui, eu acho que não. Mas se eu fosse pegar esse outro gráfico aqui, eu vou desenhar ele aqui, certo? Seria tá, o B e o D aqui em cima. E o A, o C e o E aqui embaixo. Então, aqui, olha só, eu consigo, ele é bipartido completo, né, como eu falei no exemplo anterior, porque esse B e o D não estão conectados entre si, mas, por sua vez, o B está interligado a todos os elementos aqui do conjunto, de baixo, e o D também está conectado com todos os elementos aqui de baixo. Teria como transformar um K, aqui chama-se bipartido completo, ou até mesmo K, ele chama assim, olha só. Seria K32 ou K23, por exemplo. K23. Seria um grafo bipartido completo, com 2 elementos em cima e 3 elementos embaixo. A gente pode ser assim também, chamado K23. E aí, para transformar isso aqui de não planar, eu teria que, por exemplo, encontrar uma forma desses grafos não se interceptarem. Peraí, deixa eu ver como é que eu faria isso aqui. Essa aresta, eu vou pegar as arestas que interceptam, certo? Essa aqui, vou transformar ela assim, e vou conectar essa aqui de cima. Então, não pode interceptar. E aqui, essa aqui, olha só. Eu vou transformar ela assim, e ao invés de vir por aqui, ela vai vir... Eu acho que o senhor pode deixar o C entre o B e o D no meio, porque O professor aí pode pegar a não da A vai tocar também. nas outras. A da A pro D e passar por Assim B. também dá certo, olha só. Isso. Não intercepta. Isso aqui é interessante falar, porque isso é aplicado em contexto dessas cidades mesmo, que tem, vamos supor, percebe-se que, por exemplo, essas duas estradas que interceptam esses dois bairros, existe, por exemplo, um grande fluxo de trânsito aqui, ou até mesmo acidentes. Aí, geralmente, eles fazem ou uma ponte que passa por cima, ou até mesmo uma forma alternativa, né, de rodear esses dois bairros. Isso acontece bastante, certo? Então, esse contexto está aplicado a cidades inteligentes.
É possível, a partir do K2, 3, é o limite máximo que você consegue desenvolver. Se for pedir para um K3, 3, do K3, 3 em diante, não é possível mais fazer, ele transformar ele não planar, porque em algum momento ele vai se interceptar, certo? Olha só, aqui considera um K5, aqui também está errado, né? Está faltando a interligação. O gráfico completo simples com 5 vértices. Sim, agora vamos falar somente para finalizar, pessoal, olha só, porque acho que talvez a gente já passou um pouco do tempo. Aí a gente vai falar só até a parte de homeomorfos, e aí a gente consequentemente termina essa parte aqui, certo? Olha só, aqui é somente em termos de curiosidade, mas não é cobrado muito em termos de material, certo? O homeomorfismo, na verdade, é quando você consegue desenhar mapas, nesse caso, vamos supor, em cidades mesmo. Vamos supor que aqui eu tenho a cidade A, B e C. E aqui tem um vilarejo lá, aqui entre a cidade A e B. Só que nesse caso, essas duas cidades já estão conectadas entre si, e esse vilarejo, ele cresce tanto, que torna-se uma cidade. E aí, torna-se, depois disso, tem a emancipação dessas cidades. Então, as duas cidades A e B já estão interligadas. E aí, nesse caso, ela surge uma nova cidade, ou seja, um novo ponto entre esse segmento, e aí eu consigo chamar ele de homeomorfos. Nesse caso, isso aqui seria a malha viária de um estado, por exemplo, de uma região que era 10 anos atrás, e aqui já é 10 anos recente, na verdade, vamos supor, e aí você consegue comparar os dois mapas e diz que, assim, esse mapa aqui é homeomorfo a esse aqui, que é que você consegue, a partir de um grafo, consegue introduzir uma aresta, ou um vértice, desculpa, e esse vértice ela vai interligar justamente os dois pontos através de outros segmentos. É o que acontece exatamente aqui. Se eu conectasse um outro vértice aqui, por exemplo, um vértice D, um vértice F, desculpa, aqui entre A e C, eu poderia colocar um F aqui. E tornaria homeomorfos também, certo? É só mesmo um tipo de curiosidade. Bom, olha só, aqui também não é possível mais transformar do K5 em diante, o K4 você não consegue transformar ele em planar. Mas o K5, o K6, o K7 e o K em diante, você não consegue transformar ele em planar. Assim como o K3,3 nesse caso. O 3,2, a gente viu o exemplo aqui, que conseguimos transformar ele em planar. Porém, aqui no K3,3 já não é possível fazer essa questão de torná-lo em planar. Você pode até rodar a cabeça aqui e tentar encontrar. Inclusive, tem um exercício para isso na atividade de estudo, você não vai conseguir resolver esse exercício, certo? Porque não tem como você transformar um grafo K3, que é um grafo completo, bipartido completo, né, com 3 vértices em cima e 3 embaixo, tornando ele planar. Aí fica como, professor, se não tem como fazer? Você disse que não é possível, mas não é possível transformar esse grafo em planar, porque ele é um K3,3. Certo? Bom, eu vou finalizar explicando esses dois outros conceitos, certo? É bem rápido, certo? Até agora, a gente viu grafos direcionados, ou seja, no sentido não direcionados, que são aqueles segmentos de reta que saem de um vértice para outro. Porém, quando esses vértices eles têm uma setinha, por exemplo, a gente chama ele de grafo direcionado. Por exemplo, eu saio do vértice 4, vou para o vértice 1, aqui eu tenho tanto o sentido ir como voltar. Então, é tanta a relação de 4 com 1 como de 1 para o 4. Porém, se eu designo, por exemplo, o destino, eu tenho justamente a determinação que sai do vértice 4 para o vértice 1. Então, logo, esse grafo aqui, ele torna-se a ser direcionado por conta das direções que é pertinentes nas relações de adjacências entre um vértice e outro. Então, o 4 tem relação com 1, mas o 1 não tem relação com 4. Então, é possível que, em algum momento, esses grafos tenham exatamente as mesmas condições do grafo não direcionado, porém, a questão principal aqui é que tem um vértice inicial e um vértice final bem definidos, certo? Por exemplo, aqui, olha só,
eu tenho exatamente a interligação desses pontos, né? Eu estou do 1 para o 2, através da aresta A1. Eu não tenho a relação de 2 com 1 agora, somente do 1 com 2. Então, eu tenho exatamente a designação, quem é o verso de origem e quem é o verso de destino. Assim como, por exemplo, vocês podem perceber, mas aqui parece ser arestas paralelas. Já não é mais arestas paralelas. Por quê? Eu saio do 3 e vou para o 4, e o 4 eu vou para o 3, né, através da A6. Então, seria arestas paralelas se tivesse dois segmentos de reta que saem do 3 com direção para o 4. Como é 3 para o 4 e 4 para o 5, então não são arestas mais paralelas, certo? Então, aqui já vai, as setinhas já vão predizer algumas outras coisas e até mesmo definir até a questão dos vértices isolados, quando não tiver a questão daquele vértice que você não sai dele para nenhum outro vértice, certo? Aqui não tem exemplo, né? Mas tem alguns exemplos que a gente vai mostrar. E o grafo rotulado é quando a gente rotula exatamente as arestas. É o que a gente já vem trabalhando, né? Todas as arestas que a gente está trabalhando tem rótulos. Alguns exemplos que a gente dá, eu acho que a gente deu esse aqui, olha só, esse aqui não tem rótulo. Esse grafo aqui não é um grafo rotulado. Já esse aqui é um grafo rotulado porque eu tenho exatamente designando as relações adjacentes entre os vértices, também determinando a relação, nesse caso de que a aresta A1 é o segmento que sai do 1 para o 2, e ele tem um nome de batismo que é rotulado através da aresta A1, certo? Então, rótulos são os rótulos que são pertinentes dentro das arestas. E, por fim, os grafos eles podem ser também ponderados. Ao invés de ser nomes com arestas tipo A1, A2, A4, por exemplo, a gente pode colocar pesos associados. Por exemplo, ao invés de ser A2, possa ser que seja 7 aqui. E aí, talvez, do 1 para o 4, para o 3, por exemplo, tem peso 8. É o que a gente geralmente coloca, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com mapas de cidades, em que representamos eles através da quantidade de quilômetros que tem entre distância de um para outro, certo? Então, podemos colocar também essa informação. Tem outros gráficos que são mais poderosos, que além dessa informação de quilômetros, pode ser levado a outras considerações, tipo o tempo de distância, a questão da quantas vezes tem rodovia, nesse caso, aquelas que vocês pagam uma taxa, né, para você ir para aquela estrada, enfim. Pedágio. Pedágio, exatamente. O que você vai determinar o peso associado a essas arestas. E aí a gente vai começar a entender melhor esses contextos do mundo real e entender e verificar como isso tem a ver com a relação com gráficos, certo? Bem, ficamos por aqui. Foi muita coisa, mas, assim, em termos de definições, esses conceitos elas vão ser bastante úteis para determinar no decorrer das aulas. Quem faltou a aula de hoje vai estar gravado, então vocês podem rever essas aulas depois e responder em seguida a atividade de estudo 1, que é essa atividade de estudo que está disponível aqui. Vocês vão acessar o site iejucelio.com.br/matemática discreta 2. Eu sei que vocês estavam com muita saudade de resolver atividades de estudo. E aí vocês vão refazer essas atividades, nesse caso, pegar a atividade de estudo 1, que está aqui nesse link, né? E vocês vão acessar e responder esses exercícios. É de 1 até 10, vocês respondem facilmente aqui e entregam aqui nessa semana, certo? Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Bom, então a gente fica... Professor, você vai liberar esses slides ou eles estão no site? Já está tudo no site. Certo, obrigado. Tem tudo aqui, olha, meu filho, tem tudo pronto. Aqui tem os links, você clica no link aqui, você já acessa a videoaula. Os materiais que tem aqui, aula 1, você acessa, clica nesse link e aparece exatamente os slides. Tá vendo? Porque eu estava perdendo muito tempo lá no Class. Toda vez que fazia uma coisa, aí tinha que disponibilizar o material, aí eu deixei tudo pronto aqui no meu site e tá tudo organizado, né? Com o cronograma bem direitinho, enfim. Só não tem dessa aula aqui, nesse caso, mas como está gravado, eu vou disponibilizar o link aqui, nesse caso, dessa aula. Vou colocar aqui, certo? Bom, então ficamos por aqui e nos vemos até a próxima aula, quinta-feira. Agradeço pela presença de todos. Até já. Até quinta-feira, professor. Até. Show, professor. Até tchau. quinta. Até, professor. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau.